A Relação da Unidade, por Joel S. Goldsmith. O nosso mundo, o teu e o meu, é a imagem da nossa consciência. Se esta nossa consciência estiver repleta de verdade, então se manifestam em nosso mundo ordem, harmonia, prosperidade, paz, alegria, poder e domínio. Mas, se em nossa consciência não estiver presente a verdade, e sim conceitos de valores materiais e ideologias mundanas, então o nosso mundo assumirá o colorido do acaso, da instabilidade e do caos, que caracterizam os conceitos mundanos. Todas as circunstâncias refletem a atividade da consciência do respectivo homem. O teu mundo está contido em tua consciência. É o reflexo da conscientização, porque a tua consciência é que governa o teu mundo. O conhecimento que tens da verdade se torna a lei para o teu mundo, mas, por outro lado, também o teu desconhecimento da verdade se torna a lei para o teu mundo. Assim, por exemplo, não existe nenhuma lei das trevas, porquanto, como sabemos, a luz dissipa as trevas. A presença da luz é a ausência das trevas. Mas, na ausência da luz, as trevas firmariam a sua suposta presença. Da mesma maneira, na ausência da verdade em tua consciência, estariam presentes em ti a ignorância, mentira, ilusões, confusão e desarmonia. Por isso, em face da deficiente atividade da verdade em tua consciência, o teu mundo será o reflexo de casualidades, de sorte fortuita, de opiniões humanas, conceitos sobre medicina, convicções astrológicas. Mas a verdade, quando atua na tua consciência, se torna a lei de harmonia para a totalidade do teu mundo. E tudo o que te concerne espelha essa harmonia da tua consciência. Suponhamos que te encontres em uma sala cheia de pessoas, com as quais tenhas de tratar por esta ou aquela razão, falando-lhes, instruindo-as ou trabalhando para elas. Aos teus olhos, representam essas pessoas uma miscelânea de formas e fenômenos, bons e maus, sadios e doentes, e ricos e pobres. Como poderás sentir unidade no meio de tanta diversidade? Para que te sintas unido a alguma dessas pessoas, terás que entrar em contato, antes de tudo, com o Espírito dentro de ti mesmo e ter consciência da tua própria inteireza. Terás de sentir a presença do Pai dentro de ti. E depois, com espontânea naturalidade, entrará em contato com todos aqueles que a tua consciência abrange. Deus é o princípio vitalizante de cada pessoa. Deus é o espírito de cada um dos presentes, a inteligência que se revela como pessoa. Deus é o amor único. E, como Deus é ilimitado, Deus é somente amor. Por isso, Deus é o amor de cada indivíduo. E nenhum homem repleto de amor, que é Deus, pode ser usado como instrumento de ódio, de inveja, de ciúme ou de maldade. Uma conscientização como esta elevará o homem acima do plano dos fenômenos aparentes, para a esfera do puro ser. Possivelmente, alguém lutará com os efeitos de atitudes falsas. Mas que importam essas aparências dos sentidos? Exatamente no mesmo lugar onde essas aparências se nos impingem, lá está Deus. Temos de tratar unicamente com Deus, não com opiniões, com pessoas ou circunstâncias. Uma e muitas vezes foi comprovado que, quando enfrentamos um homem furioso,
um animal prestes a nos atacar e conscientizamos a presença de Deus como sendo o verdadeiro ser, a única realidade do ser, Deus como a substância única, a lei única, a causa única, o efeito único, então acontece algo que podemos denominar cura. Esse processo nunca sai da zona de Deus. Não desce para o plano do homem ou da pessoa, das condições ou circunstâncias. Nem tampouco toma nota de culpa ou doença ou pobreza. O meu ser é no Cristo. Enquanto o meu ser permanece na consciência do Cristo, somente o Cristo atua na minha consciência. Ele, que é a consciência única de cada indivíduo aqui na Terra. Com outras palavras, se correres os olhos pelo mundo e verificares pessoas e circunstâncias que te façam crer que tenham sobre ti poder para o bem ou para o mal, logo deves conscientizar que o teu ser é no Cristo, e que somente aquele que é inspirado pelo Cristo pode influenciar a sua vida e todos os teus afazeres. Há diversos anos, em tempo de grande desespero, me veio o pensamento de que eu deveria amar os que me odeiam e que deveria pagar ingratidão com amor. E minha resposta foi esta: meu Pai, tal coisa me é impossível. Não sei como realizar tal coisa. Posso sim fingir e dizer que amo aqueles que me condenam e me odeiam, combatem e maldizem, mas devo confessar sinceramente que não os amo. Não sou capaz de amá-los. Verdade é que não os odeio, porque compreendo a sua mentalidade, que não lhes levo o mal. Se eu não possuísse um pouco de compreensão por teu ilimitado amor, seria bem capaz de fazer o mesmo que eles fazem, se estivesse no lugar deles. Assim, porém, não sinto vontade de os condenar, de os julgar ou criticar. Até sou capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas isso de amá-los? Não. Devo confessar sinceramente que não os amo. Isso me é impossível. Mas se eu puder ser o caminho através do qual tu possa amar esses homens, então, Pai, ama-os através de mim. Se assim puder ser, seja feito assim. Mas não exijas de mim que eu ame esses homens, porque isso transcende a minha força. Em menos de 1 minuto depois, me sobreveio uma paz maravilhosa. Caí em um sono profundo e acordei perfeitamente curado. É impossível amarmos a ingratidão, amarmos a injustiça, o fingimento ou a mentira, mas é possível deixarmos tudo isso por conta de Deus. Deus, tu que podias amar o ladrão na cruz e a mulher adúltera, tu é que podes amar também os meus inimigos. O que é necessário da minha parte para que tal acontecesse? Não era a idoneidade de aniquilar em mim mesmo, de eclipsar o meu ego ilusório, mesmo ao ponto de não se sentir virtuoso pelo fato de ser capaz de amar os meus inimigos? Homem, se disseres que amas o teu inimigo, que é isto senão autocomplacência e virtuosismo? Tens de aprender a deixar a Deus todo esse problema de amar e fazer de ti um instrumento, um veículo apto pelo qual o amor de Deus possa fluir e derivar até os teus amigos e até os teus inimigos. Aqui no mundo há bons e maus, mas se transcendermos o mundo
e entrarmos na zona da divindade, veremos que Deus é o princípio único de todos. Deus é o princípio único de todos os homens, o amor que tudo permeia e anima, a vida e a verdade de todas as coisas, de todos os homens em sua profissão, em sua vida privada e no círculo doméstico. O teu lar é para ti aquilo que tu conscientizas como sendo o teu lar. Tu és o porteiro da tua casa e deverias ter o cuidado de não deixares transpor o limiar do teu lar nada que não tenha o direito de entrar na tua casa. Essa porta, porém, não é uma coisa material. A única porta para a tua casa é a porta da tua consciência. E só por esta tu és responsável. A quem permitirás transpor o limiar da tua consciência? Recebes portas adentro da tua consciência, coisas como contágio, infecção, como poderes maléficos? Devias fazer hoje objeto do teu pensamento diário que nada possa entrar pela porta da tua consciência, senão a verdade do ser, para que nenhuma ideologia humana, de poder humano, seja físico, mental ou psíquico, se constitua lei para ti. Toda e qualquer ideologia que penetra na tua casa tem de passar pela tua consciência, e a verdade do verdadeiro ser atuará na tua consciência como lei, que aniquilará todas as falsas ideologias que tentaram invadir o teu interior. Pessoal, faço uma observação aqui para lembrá-los de uma palestra extraordinária que a Mana Rosilda traduziu e está no canal Caminho Infinito em português, que o título dessa palestra do Joel, que a Rosilda traduziu, é O que você tem na casa? A casa é a nossa consciência. E nessa palestra o Joel ilustra ainda mais o que ele fala aqui neste trecho. Então super indico escutarem com muito carinho essa palestra, O que você tem na casa, do canal O Caminho Infinito em português. É extraordinária. É uma palestra que dá para escutar muitas e muitas vezes, porque o que nós temos em nossa casa, em nossa consciência, é a experiência de vida que temos. Então, feito o apontamento, sigo a leitura. Tudo que entra na zona da consciência assume o ser e o caráter dessa consciência. E não somente a tua vida individual é afetada pelo que entra na tua consciência, mas também a vida de todos que entrarem nesse âmbito da tua consciência. E isto inclui as pessoas da tua família, muitas vezes também os membros da tua comunidade e da tua igreja. Todos eles esperam ser alimentados por ti, esperam receber de ti o pão da verdadeira vida, do ser verdadeiro. Tu, porém, estás muitas vezes tão ocupado com as tuas discórdias e desarmonias que eles se retiram de ti sem terem recebido a substância ou pão divino. Nas profundezas de cada um de nós vive a fome do pão da vida. Amigos, parentes, conhecidos, quando vêm à tua casa na manifesta busca de amizade, auxílio ou sustento material, mesmo quando julgam vir por esses motivos, demandam na realidade a substância da vida, o alimento imperecível. Se lhes deres dinheiro e nada mais, se lhes deres apenas dádivas materiais ou amizade humana, lhes dás uma pedra e não lhes dás o pão da vida. Não elevas o nível da consciência deles. Este benefício espiritual, porém, só lhes podes prestar se mantiveres viva em ti
A consciência da verdade, quando eles te procuram, conscientizando em ti mesmo. Deus é a substância e a atividade do meu lar. Deus é a consciência de todas as pessoas que entrarem na minha casa, quer se trate de membros da minha família, quer de amigos. Nada transporá o limiar da minha casa que possa contaminar a sacralidade da verdade, uma vez que Deus é o único lugar da minha vivência. Enquanto a minha casa aqui na terra aparecer como construção material, dará testemunho da harmonia de Deus. E os que habitam nesta casa ou refletirão essa harmonia ou serão afastados dessa moradia, porque nada que não seja semelhante a Deus pode permanecer na minha casa, no meu templo, no meu ser, no meu corpo. Mas o que sofre discórdia e procura entrar em minha casa ou nela penetrou transitoriamente, será afastado ao seu tempo de tal modo que não ofenda a ninguém e que todos os participantes sejam por ele beneficiados. E, uma vez que Deus é a minha consciência, nada pode ingressar nessa consciência que me faça mal ou seja mentiroso. E mesmo que eu, por ignorância ou indulgência, deixe entrar algo incompatível com a minha consciência, não ficará por muito tempo. A consciência da verdade e da vida que eu sou há de curar ou então afastar. Eu estou de acordo que tudo que entra na minha consciência seja curado ou então afastado. Não ouso apegar-me a alguém e dizer: com todas as tuas faltas, eu tenho necessidade de ti e te desejo. Eu tenho a minha atitude firme em Deus e estou disposto a abandonar, se for necessário, pai e mãe, irmão e irmã, esposo e esposa, a fim de habitar no lugar secreto do Altíssimo. Isso de estarmos apegados a algo que sabemos não estar certo somente por sentimentos humanos significa muitas vezes um grande obstáculo à nossa realização espiritual. Todo homem deve confiar no seu guia interior quando se trata de solver ou manter ligações humanas. Quase toda a liturgia do matrimônio contém esta passagem: o que Deus uniu não separe o homem. A verdade, porém, é essa: o que Deus uniu em verdadeira unidade, isto nenhum homem pode separar. É absolutamente impossível ao homem adquirir poder sobre Deus e sobre a obra de Deus. Ninguém tem o poder de anular a obra de Deus. Verdade é que no mundo dos fenômenos pode haver e há mesmo discórdia passageira, luta, desarmonia, mas isso não existe para ti, se penetrares naquela zona de Deus. Se nela viveres e tiveres a nítida consciência de que o que Deus criou existe para sempre, e o que Deus uniu não pode ser desunido por homem algum. Em se tratando de problemas matrimoniais, focaliza a tua consciência que a única relação que existe é a relação de unidade, porque Deus é tudo, e nesta unidade não pode haver tal coisa como divórcio ou desquite. Nenhuma discórdia ou desarmonia pode subsistir no uno da unidade. Em momentos em que há dualidade, pode haver toda espécie de discórdias e desarmonias, mas tais coisas são impossíveis na unidade. Muitos pensam que esta compreensão seja uma garantia para a inseparável união de um casal, tornando impossível qualquer divórcio ou desquite.
Nada mais longe da verdade. Pode um par ser casado legalmente, mas não ter união espiritual na sua verdadeira essência. Por esta razão, pode semelhante ideia de união acelerar muito mais o divórcio ou desquite do que em outras circunstâncias, libertando o homem e a mulher do jugo da discórdia e da desarmonia, e dando-lhes oportunidade para encontrarem a sua verdadeira união em outra parte. Duas pessoas não podem encontrar unidade ou verdadeira felicidade se a vida se esgota em incessantes lutas de incompreensões e discórdias. Vida matrimonial sem amor é pecado. Um curador espiritual não deve jamais imiscuir-se na vida familiar de um casal ou de uma pessoa, nem ousar externar opinião sobre se dois devem casar, permanecer casados ou divorciarem-se. Isso não é da conta do curador espiritual. Além disto, não é fácil saber pelas aparências externas qual seja a verdade sobre a situação. Em qualquer caso, em se tratando de discórdias e desarmonias matrimoniais, atenha-se ao fato de que Deus é um só e que existe um só matrimônio, que são as núpcias místicas. Esse matrimônio místico é determinado por Deus e ninguém pode destruir. Por vezes, o melhor modo pelo qual Deus pode manter essa união consiste em uma separação do vínculo humano ou legal. Não pensemos jamais que a simples noção de unidade possa manter os casados unidos, porque isso não é verdade. A noção da unidade mantém a pessoa unida com o seu bem. E se esse bem significa um estado de solteiro, de matrimônio, divórcio ou desquite, então é isso que vai acontecer. Ninguém tem o direito de prescrever o modo como uma realização tenha de acontecer, porque cada um deve desenvolver-se de acordo com o seu bem espiritual, mas não de acordo com uma ideia que fulano ou cicrano tenha desse bem. Ninguém devia arrogar-se a competência de decidir sobre o que seja humanamente bom. É imprudente querermos proteger nossos amigos de discórdias e desarmonias que eles mesmos, de forma consciente ou inconsciente, acarretaram sobre si ou estão acarretando. É preferível abrir mão de ansiosas solicitudes, porque a excessiva solicitude que os preservaria do resultado da sua própria conduta é muitas vezes o entrave que os impede de despertarem para o conhecimento da verdade sobre o seu próprio ser. É possível que o sofrimento deles venha a ser o estímulo necessário para o seu despertamento. Cada um de nós tem de aprender a lição de soltá-lo e deixá-lo ir. Solta os teus queridos para o Cristo. Põe-nos em liberdade rumo a Deus. Permite que a lei de Deus os governe. Apesar do grau de realização espiritual que alguém tenha adquirido e sua aplicação prática na vida diária, sempre haverá pessoas que, por esta ou aquela razão, não podem ou não querem reagir. A maior testemunha de vida espiritual que conhecemos foi o Divino Mestre. E até ele teve o seu Judas, o seu Tomé cético, o seu Pedro negador e seus discípulos dormentes no horto do Getsemane. Sem dúvida, Pedro e Tomé acordaram e se converteram do seu lapso temporário. Quanto a Judas, não consta que tenha despertado para a luz espiritual. Além disso, houve um tempo em que o impulso espiritual não teve resposta da parte de Saulo de Tarso. E, no entanto, mais tarde ele não somente respondeu ao apelo, mas se tornou uma grande testemunha vivente da luz. Por isso,
Ninguém precisa se desesperar quando membros da sua família, da sua igreja, da sua nação ou do mundo lá fora não respondem ao impulso espiritual neste momento. Ao seu tempo responderão. É possível que, para alguns deles, leve dias, semanas, meses e anos. Para alguns deles, talvez muitas vivências futuras. Mas, cedo ou tarde, se dobrará todo o joelho. Todo o joelho. Em um determinado período de tempo, todos os homens se tornarão discípulos de Deus. Para fazer um comentário em relação a esse trecho, tem uma frase muito impactante do capítulo 10 do livro O Caminho Infinito, que é a frase onde Joel fala, eu não me lembro detalhe dela, mas ele fala que a harmonia é desistir, é renunciar de mudar qualquer coisa nos outros. Então, muitas vezes, nessa caminhada espiritual, a gente quer ajudar, a gente quer mudar as pessoas. E a gente está cometendo um grande erro. Porque se a gente quer mudar algo nas pessoas, nós estamos reconhecendo nelas algo diferente da própria presença de Deus. Então, essa frase permeou muito tempo na minha consciência e foi muito benéfica nessa caminhada. A harmonia é desistir, é renunciar do desejo de mudar qualquer coisa nos outros. E que a gente tome dentro de nós essa consciência, porque ela sim, essa desistência de mudar nos outros, a gente reconhece o Cristo nos outros. E daí essa própria presença infinita, esta divina presença eu sou, faz o trabalho. Porque é o único poder. Seguindo aqui então. Há quem julgue não poder avançar devido à falta de espiritualidade das pessoas em derredor, ou porque a falta de realização espiritual de fulano ou ciclano exerce influência adversa sobre eles. Tal coisa nunca poderá acontecer, a não ser que essas mesmas pessoas permitam que aconteça. Cada um é responsável por seu progresso espiritual. E é inútil culpar a terceiros pela nossa falta de coragem espiritual. A autoridade máxima, como a do próprio Mestre, ensinou que, se alguém quiser atingir a estatura da plenitude do Cristo, é necessário abandonar pai e mãe, abandonar irmão e irmã, por causa dele. Por que, pois, não encarar o fato de que muita gente não está ainda em condições de abandonar aqueles que, como creem, com o seu modo de agir, lhes são entrave à autorrealização? Por isso, ninguém deveria censurar os outros, e nem a si mesmo, mas quanto antes, convencer-se de que somente a crença de um ego separado de Deus o pode seduzir hipnoticamente a ideia de que alguém fora possa ser influência. De que modo seria possível que alguém influenciasse, promovesse ou impedisse o nosso progresso espiritual? Como seria possível que alguém se interpusesse entre nós e a conscientização da nossa cristicidade? Tal coisa só seria possível se nós dependêssemos de algum ser humano. Quando alguém admite a crença universal de que a sua subsistência provenha de marido ou mulher, de algum investimento ou negócio, então ele se sujeita à lei. Enquanto o homem não possui ainda sabedoria espiritual, semelhante confiança é natural, mas depois de sabermos da verdade da nossa identidade com o Pai, e ainda assim pusermos a nossa confiança em príncipes, confiando em famílias e amigos, em vez de nos libertarmos e vivermos na graça, continuaremos a viver sobre a escravidão da lei. Na vida espiritual, não há tal coisa como dependência de pessoas ou coisas. Assim,
uma comunhão de bens, mas não há dependência. Aquilo que compartilhamos com os outros flui da infinita plenitude de Deus. Eu e o Pai somos um. É esta a minha relação com Deus, e é esta a relação de Deus comigo. Isto nada tem a ver com pessoas, com parentes e sócios. O meu bem-estar não depende deles de modo algum, nem o bem-estar deles depende de mim. O meu bem-estar é a universalidade de Deus, revelada na individualidade do meu ser humano. Assim que vislumbramos essa unidade, então toda a relação se torna uma relação de amizade, de alegria e cooperação. Quando deixamos de depender dos outros, então não mais sofremos com nenhuma falta ou perda. Quando se extingue a nossa relação com outros, uma vez que o nosso bem está baseado em Deus, e ninguém tem o poder de destruir a nossa relação de co-herdeiros do Cristo em Deus. Verdade é que a concepção humana não testifica isso, uma vez que se faz mister que entre em ação a verdade da consciência individual, a fim de se tornar sensível o benefício resultante da relação entre pai e filho. Quando te convenceres de que não devais chamar pai ninguém sobre a terra, então automaticamente cada homem, cada mulher, cada criança se torna para ti irmão e irmã. Segundo o conceito humano, pode ser que sejas filho único e não tenhas parentes sobre a terra, mas uma vez que aceitastes a verdade de não chamares ninguém de pai sobre a terra, nada disto é exato, porque toda a pessoa no universo inteiro se tornou para ti irmão e irmã. E então muitas pessoas que até essa data te consideravam um estranho começam a sentir subitamente: eu conheço essa pessoa e tenho a impressão de a ter conhecido desde o princípio. E, embora não sejais irmãos pelo parentesco carnal, sois irmãos por uma afinidade espiritual superior a todo parentesco corporal. Agora sois irmãos e irmãs por uma disposição divina. Há um vínculo, um liame espiritual que hermana todos os filhos de Deus. Esse vínculo não vigora no plano de seres humanos e de simples mortais. E é por esta razão que os que a todo custo querem permanecer no plano da humana mortalidade se separam pouco a pouco e ficam fora do âmbito da experiência dos espiritualmente iluminados. Cada um atrai a si aqueles com os quais está unido espiritualmente, seus irmãos e irmãs por afinidade, ao passo que os que querem viver no plano mortal e material, cedo ou tarde serão afastados, e por vezes há grandes sofrimentos, quando tentamos manter a ligação com eles. Ao longo deste caminho, talvez encontremos falsidades, fraudes e impropérios. Muitas vezes encontraremos amigos e parentes dormindo. Não nos ajudam, por vezes se nos opõem ou obstruem o nosso caminho. Mas temos de atingir um ponto em nosso desenvolvimento em que tais coisas deixam de nos afetar. Então já não fará diferença em nossa vida quem nos abandona. Esse abandono só tem importância para eles, por ser uma falência em sua consciência crística. Para nós, porém, não terá importância uma vez que conhecemos a nossa relação com Deus. Sendo que Deus é a vida, a sabedoria, a atividade e plenitude do teu ser, nada tens que realizar que dependa de alguém sobre a face da terra. O que te nutre, te veste, te oferece teto é o Espírito. A tua inteira e
total confiança está alicerçada na verdade de que tudo que o Pai tem é teu. Se o mundo inteiro desaparecesse, continuaria a persistir esta verdade. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem continuaria a ser teu. Quando o Mestre mandou a seus discípulos que, por causa dele, abandonassem mãe, irmão, irmã, não mandou abandonar os que faziam parte do seu lar espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhou ao derredor para aqueles que o acompanhavam e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que cumprir a vontade de meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos os que estão aptos para se encontrarem no nível espiritual estão irmanados entre si, agora e para sempre, compartilhando entre si todos os seus bens.